Quero convidar o pastor Shed a vir à frente, ele vai trazer a palavra ao nosso coração hoje. Muita gente orou pelo pastor Shed, o pedido que ele apresentou a nós sobre a viagem dele para a África. Então, tem duas notícias, né? Uma boa, ele não foi para a África, né? E porque ele não foi para a África, nós temos o privilégio de ouvi-lo mais uma vez com o recado do Senhor. A outra boa notícia é que até dia 10 deste mês, ele vai para a África. E aí já fizeram lá as tratativas e sempre ele é uma pessoa que ensina muito isso e com certeza nas experiências pessoais a gente vai entendendo. Temos que crer na providência de Deus. Tudo tem um tempo determinado. E para cada propósito há um tempo. Então, se por algumas razões não foi permitida a ida dele lá para abençoar esses irmãos angolanos, então que sejamos abençoados e a partir do dia 10 os irmãos angolanos receberão a sua bênção. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela bênção que o Senhor nos dá, sendo o soberano em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelas lutas que o Senhor nos tem permitido passar, porque através delas nós vamos sendo fortalecidos na nossa fé, no nosso caráter, na nossa espiritualidade. Que o Senhor nos ajude a olhar as coisas que cercam a nossa vida com o olhar da soberania. Se não era para o pastor Shed embarcar naquele dia, que o Senhor abençoe a sua estadia dele aqui conosco. E que no tempo dele embarcar, que lá o Senhor leve o teu servo para ser bênção junto àqueles que precisam. Oramos assim alegres por Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Que lindo dia que o Senhor nos deu. Amém. Essa semana tem sido uma semana muito boa, porque Deus estava em controle, controlando, providenciando tudo segundo a vontade dele. E antes que nós fomos para consulado de Angola 5 vezes, eu e Claudinei foi 7 vezes, nada foi feito. Nós ficamos felizes, porque Deus tem outros planos melhores para a gente. Isso então nos deu oportunidade de acompanhar a Copa e ver o Brasil ganhar mesmo com pênaltis. Os irmãos sabem que isso é uma maneira de ganhar muito esquisita. Eu não sei, porque depende muito do acaso. Uma loteria mesmo. Podia usar a moeda também para dizer quem ganhou, né? Muito bem. Isso me leva a pensar no assunto que nós vamos discutir esta manhã. Os irmãos abrem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31. Eu quero ler apenas até versículo 33. E logo estarei colocando para os irmãos o problema que eu tive esta semana. E todos os irmãos têm todos os dias. Não é somente essa semana, não. É o problema que este texto levanta para todos nós. Assim, a conclusão de uma discussão longa, que começa já no capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Não precisa passar muito tempo para falar sobre esta pergunta que surge nesse texto. Como é que a gente glorifica a Deus comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa? O problema de qualquer outra coisa já é muito mais ampla, inclusive acompanhar um jogo de futebol. Se os irmãos acompanharam qualquer jogo, se não parar para pensar de que jeito eu estou glorificando a Deus agora, os irmãos não levantaram essa pergunta como eu quero levantar, porque aqui diz, qualquer coisa que fizermos, que não seja para a glória de Deus, naturalmente pecado. E como os irmãos querem evitar de pecar, eu também, sabendo que pecado nos afasta de Deus, pecado nos cria um sentimento de culpa, esfria nossa fé, pecado como o pecado de Pedro, lá na casa de Caifás, irmãos, cria um peso de culpa grande. Se estiverem convencidos que estavam não glorificando a Deus. Porque o mandamento, as Escrituras é, glorifique a Deus em tudo. Eu não sei como se a gente glorifica a Deus dormindo, no sono. Deve ser possível. Eu não aprendi muito bem como fazer isso, mas os irmãos podem me ajudar, talvez, depois do culto. Nós vamos orar agora e pedir que Deus nos acompanhe no raciocínio, e se os irmãos perceberem e não ficaram totalmente confusos, então Deus teria nos abençoado. Se vocês ficaram confusos, voltaram para casa, tão perplexos que não sabem o que fazer e não fazer, então eu falhei. E Deus seja glorificado mesmo nisso, já que Ele tem que ser glorificado em tudo. Vamos orar. Oh Deus, oração é nossa saída, e a porta que se abre do céu para derramar sobre nós a graça necessária para entender esse texto e entender como se aplica a nossa vida, tantas vezes secularizada. Talvez envolvido com consumismo, talvez entretenimento, talvez coisas que não têm nada a ver, aparentemente, com a glória de Deus. Mas como Tu nos permitiste chegar aqui esta manhã e nos deu essa incumbência de pelo menos abrir o assunto para o nosso pensamento, eu peço que nisso Tu sejas glorificado, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta, o que significa glória? Glorificar a Deus. Glória é uma maneira de falar da infinita qualidade e valor de Deus. Seu infinito valor. Não tem nenhum valor no mundo, fora do mundo, que se compara com o valor de Deus. E a única ilustração que eu quero deixar com os irmãos esta manhã da glória de Deus é esse sol que está mantendo-nos vivos
aqui em São Paulo hoje, com calor e luz que se espalham em volta de toda essa roda de planetas e que nosso mundo, em particular, por ser habitado por criaturas de Deus, criaturas inteligentes, capazes de glorificar a Deus, esse sol está espalhando toda a possibilidade de nossa vida aqui na Terra. Já disse, provavelmente aqui, já disse em outros lugares, se esse sol parar de brilhar, se ela se apagar como se fosse um fogo normal, que queimou todo o seu combustível, e como seu carro, quando queima todos os combustível, se esse sol parar de brilhar, não vai demorar muito, que todos nós vamos ficar só cadáveres. Essa realidade me levanta essa possibilidade que glorificar a Deus é reconhecer sua importância para cada aspecto da vida. Exatamente como esse sol. Há muitas horas do dia que eu não penso no sol. Mas se esse sol apagar, eu pensaria imediatamente no sol. Em outras palavras, mesmo não ficando consciente da luz que ele faz possível, que esse radar quase miraculoso dos meus olhos permitam que eu veja alguma coisa, porque se esse sol apagar, a escuridão seria total. A lua não brilharia mais, e talvez as estrelas, se elas também apagassem, nós ficaríamos totalmente conscientes. Nós vamos esfriar e vamos morrer. Em outras palavras, reconhecer o papel central que o sol tem para manter nossa vida, para manter a possibilidade de ver as coisas, para a possibilidade de receber água que vem da chuva e o vento, tudo é provocado pelo sol. Que se nós parássemos de reconhecer que Deus cumpre esse papel em nossas vidas de uma maneira mais abrangente do que o próprio sol para a nossa vida física aqui na Terra. É por isso que diz, mesmo comendo ou bebendo, fazendo qualquer outra coisa, faça tudo, não uma parte, não apenas domingo de manhã, mas toda parte, todo dia, para a glória de Deus. Eu sei que os irmãos estão pensando, apenas provavelmente estão pensando, isso é impossível. Não há nenhuma maneira que eu possa glorificar a Deus. Simplesmente, mas simplesmente indo para o trabalho, ficando lá parado no trânsito, tentando chegar em algum lugar, sentado no ônibus. Como que eu posso glorificar a Deus em essa situação? E este texto vai tentar mostrar-nos de que maneira isso é possível. Vamos olhar. Porque, de certo modo, Paulo está explicando versículo 31, com versículos 32 e 33 e outros versículos que nós gostaríamos de consultar nesta manhã. Versículo 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, que era uma faixa bem isolada na
comunidade de Corinto, nem para gregos, que era povo em geral, que está caminhando pelas ruas e praças de Santo Amaro. Nada torne tropeço para eles, e nem para a Igreja de Deus. O que seria um tropeço? Nós sabemos que tropeço é qualquer coisa que pertence a essa área de pecaminosidade. Qualquer pecado, e o texto levanta esses pecados nos versículos anteriores, pecado que parece pecado, mas não é pecado, pode ser um tropeço também. E aí está a complicação da própria vida. Qual é esse tropeço que estava em pauta aqui nesse texto? Era alimento consagrado a um ídolo. Uma cerimônia religiosa em que a carne do açougue é sacrificado para um ídolo. Já que o ídolo não é nada, segundo o texto, o ídolo não comeu nem um bocado dessa carne, a gente inteligente leva para o mercado e vende. Aliás, talvez vende carne valorizada, porque já foi consagrado e você não tem que levar seu próprio animal para sacrificar, porque já foi sacrificado para o ídolo. Os irmãos podem imediatamente lembrar de que a possibilidade disso ser pecado é muito grande. Como que eu posso ter certeza que eu não estou adorando aquele ídolo, mesmo que eu não sei qual seja? Em Corinto tinha o templo de Apolo. Já havia esse templo, ainda tem pedaço do templo ficando em pé, grandes colunas, e a gente podia imaginar. Então, Apolo, que é um deus fictício, imaginário, que ele deu um valor a essa carne que não deu. Porque, como Paulo diz, o ídolo não é nada. É apenas uma ficção na cabeça do idólatra. Eu estive em Braga, Portugal, e uma conversa seguiu essa linha. A Virgem de Braga é a mesma de Fátima, que é a famosa Virgem perto de nossa casa, no primeiro ano que nós vivemos em Portugal. Aquele coitado amigo não conseguiu responder essa pergunta. É ou não é? Não sabia. Por quê? A fama de Fátima e a fama dessa virgem, os dois ídolos, ou imagens, da mesma pessoa, supostamente tinha algum valor em si naquela estátua. Paulo diz que não tem nenhum valor. E não acrescenta absolutamente nada à carne. Portanto, se você vai para a casa de alguém e ele oferece um churrasco brasileiro, mesmo antes de existir o país, e você gostar dessa carne, você pode louvar a Deus e não ter a preocupação absolutamente nenhuma. Mas, ele falar isso nos versículos anteriores, se seu anfitrião descrente
um grego, porque os judeus também não adoravam ídolo, se ele falasse, essa carne é especial, ela foi oferecida em sacrifício a tal ídolo, Apolo, por exemplo. O que você faz? Imediatamente para de comer, porque ainda que você sabe que não é nada, é uma pedra de tropeço para seu amigo idólatra. Isso coloca um bloqueio de que há um outro Deus que não seja o Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pela sua própria consciência, você sabe que o ídolo não é nada, é apenas pedra, prata, o que for, o produto que foi manipulado para se tornar essa imagem. Mas por causa da consciência da pessoa que falou consigo. Porque isso, então, cria um bloqueio para ele crer no único Deus, porque você está tratando como se esse Deus tivesse algum valor. Paulo está pensando corretamente. Ele está mostrando justamente aquilo que bloqueia, cria uma barreira para a pessoa crer em nosso Deus, e aquilo que não cria bloqueio nenhum. Às vezes eu vou de táxi e lá tem uma consagração do táxi para São Cristóvão ou Santo Benedito. Eu não sei qual é o santo mais capaz de proteger a gente num táxi. Nunca me falaram, até agora, um dia vamos falar, com certeza. Esse táxi ficou consagrado a esse santo. Por isso que nós estamos sendo protegidos aqui. O que é que eu tenho que fazer? Imediatamente sair do táxi e ir a pé, ou procurar outro. Estão entendendo o princípio? Não colocar tropeço para ninguém. Na casa em que nós morávamos, tinha um nicho lá, em que havia uma virgem, um ídolo de Maria. E tinha uma luz, claro que nós retiramos, porque não é nada, mas nós não queríamos criar algum tropeço para qualquer pessoa que visitasse a gente. Imaginasse que nós estamos, de alguma maneira, adorando e tentando glorificar a Maria, dando-lhe a glória que pertence unicamente a Deus. Portanto, o versículo 31 se torna mais fácil de entender no contexto. No contexto é comer coisas sacrificadas. E se Paulo vivesse em nossa vida, ele teria que ajudar-nos a entender como é que a vida cristã em São Paulo, na sua casa, pode ser glorificador para Deus ou pode ser um tropeço para os outros. Está tudo relacionado com idolatria. E o que é idolatria? Desvalorizar a Deus e valorizar o ídolo. Só isso. Quando Jesus está falando com os judeus, em capítulo 5 de João, ele levanta essa pergunta: como é que vocês, judeus, que não aceitam imagem nenhuma, como vocês poderem acreditar que estão procurando glória dos homens e não a glória que unicamente vem de Deus?
unicamente pertence a Ele. Em toda a nossa vida, nós temos que enfrentar a divisão entre a glória que o homem recebe, o jogador de futebol recebe, a glória que o time recebe, a glória que algum atriz ou ator recebe na televisão ou em algum filme, a glória de qualquer pessoa que de alguma maneira ofusca a glória, coloca em eclipse a glória de Deus, que é a única glória que nós precisamos sempre exaltar. Abram suas Bíblias por um instante, um texto bem interessante relacionado com este tema. É 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores de doutrinas de demônios. Os irmãos vão agora achar muito estranho essas doutrinas que normalmente nós não associamos com demônios. Tal ensinamentos vêm de homens hipócritas, em outras palavras, esses demônios ocupam as mentes de hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, tudo é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Em outras palavras, a glorificação de Deus, daquele almoço hoje que eu provavelmente vou ingerir, e os irmãos também. Infelizmente, eu não terá para todo mundo, se quiser vir para casa, nem ter espaço para tanta gente. Mas, que aquela comida será consagrada a um único Deus e não a um ídolo. É isso que ele está dizendo. Ela é santificada pela maneira que nós oferecemos a glória de Deus, que deu para nós, tal como esse sol, que nos dá vida mais um dia aqui na terra. E se Deus for bondoso com São Paulo, vai dar água. Porque se faltar água, queridos irmãos, nós estamos todos fritos. Nesses próximos meses, se Deus não mandar água, que é levantado por esse maravilhoso sol que está 150 milhões de quilômetros de nossas cabeças. Santificado com ações de graças e consagração de oração. Tudo que fazemos, irmãos, que não seja especificamente pecaminoso, que Deus proíbe na sua palavra, nós temos liberdade total. É impressionante essa ideia. Veja, o grande problema que algumas pessoas têm aqui nesse texto é com casamento, relações sexuais. Como é possível isso? Se é pecaminoso fora do casamento, deve ser pecaminoso dentro do casamento também. Daí eles proibiram. E Paulo escreve sobre a inspiração da palavra de Deus, não é verdade?
Não é verdade. Isso é um erro satânico. Não foi Satanás que inventou sexo. Mas, por outro lado, todas as coisas que Deus nos dá de graça têm possibilidades de abuso. Em outras palavras, de usarem de uma maneira que, em vez de glorificar a Deus, transforma num vício. O que é um vício? Outro tipo de idolatria. Em que a gente, em vez de poder glorificar a Deus, está glorificando o homem, está glorificando o próprio sentimento do sexo, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas quando nós recebemos dentro dos moldes que Deus nos dá para nós, quando Ele faz essa gloriosa maneira na sua palavra, de glorificar a si mesmo através de qualquer coisa, que Ele não somente permite, mas como diz esse texto, que Ele nos deu para ser recebido, é bom. Nesse caso, a gente glorifica a Deus, dando graças por elas e consagrando com oração. Irmãos, provavelmente alguns aqui vão acompanhar mais um jogo do Brasil. Pode ser o último desta Copa. Alguns acham que não, mas olha, não vai ser fácil. Qualquer que seja o resultado, o texto diz, glorifique a Deus. E se Ele não permitir que o Brasil ganhe essa Copa, os irmãos sabem muito bem por quê. Porque futebol tem uma grande capacidade de tornar um ídolo nas cabeças de muita gente. Não de crente, só de não crente. Só de não crente. E, se nós pudermos lembrar que todas as bênçãos, inclusive de ver arte no campo de futebol, e saber que quem deu essa habilidade, essa energia, essa capacidade de transformar alimentos, irmãos, numa energia de correr não sei quantos quilômetros, numa velocidade fantástica, seja da oposição, seja do brasileiro, glória a Deus, por Ele que dá essa bênção. O mesmo problema vai ficar quando vocês ligam a televisão. A pergunta vai ser, eu posso glorificar a Deus gastando esses minutos vendo o que eu estou vendo? Porque se não puder, vocês vão ter que se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Porque nosso mandamento do Senhor é glorificar a Deus em tudo. A última pergunta, e meu tempo já está quase no fim. Meu tio era pastor, tio João. Ele tinha uma ideia que ele ganhou dos seus antepassados, principalmente puritanos escoceses, muito no passado, de qualquer coisa que a gente faz no domingo, dia consagrado ao Senhor, automaticamente, você não tem que consagrar domingo, domingo já é do Senhor, é dia do Senhor, diz o texto de Apocalipse 1:10. Então, ele não viajar para nenhum lugar, a não ser para a igreja e para casa, no domingo. Ele não comprava nada. Gasolina sempre tem que colocar no tanque no dia anterior. Qualquer alimento, sempre comprar no dia anterior.
ligar fogo e cozinhar no domingo de jeito nenhum. Em outras palavras, o domingo passou a ser o dia consagrado ao Senhor. E era muito importante não desacralizar esse dia. Com certeza, as igrejas que ele pastoreava e as outras igrejas da mesma denominação presbiteriana continuam vivendo essa vida de domingo é consagrado ao Senhor. A dificuldade com essa posição, os irmãos podem perceber logo, em esse texto que nós lemos esta manhã e que nós estamos levando para casa para pensar durante o almoço. Posso viver diferentemente, posso agir diferentemente como meu tio, ou eu tenho que acompanhar meu tio com todas aquelas ideias consagradas ao Senhor, de nunca gastar dinheiro no domingo, só dar dinheiro para Deus, nunca fazer outra coisa, jogar, brincar de jeito nenhum. Domingo pertence ao Senhor. Qual é o problema que eu vejo nesse texto? É que segunda-feira está incluída em tudo que fazemos. Terça-feira também. Quarta, quinta, sexta, sábado também. E não diz nada sobre domingo. Apenas a palavra de Paulo para alguns judeus, provavelmente judeus, ou gentios, meu tio era gentio, que separavam um dia para glorificar a Deus. E Paulo disse, ótimo, não há problema nenhum. Mas se você consagra todos os dias, do mesmo jeito, também não tem problema. Nós somos muito abençoados, porque vivemos no Brasil, que tem uma influência cristã, de maneira que hoje é um dia de silêncio, não tem grande trânsito, problema no trânsito, não tem que ir para o trabalho, senão os irmãos não podiam estar aqui. Então, é um dia separado, mas não é porque o dia é consagrado, mais do que segunda-feira, porque o texto diz, glorifica a Deus em tudo que fizerdes, comendo, bebendo ou qualquer outra coisa. Que Deus abençoe os amados irmãos, enquanto vão solucionar dentro de suas próprias cabeças, posso ou não posso, devo ou não devo, estou glorificando a Deus, não estou glorificando. E Deus quer que você pense muito bem sobre isso. Para que sempre estejam consagrando com gratidão e com ações de graças e oração tudo que fazem durante essa semana e todas as semanas do resto da sua vida. Oh Deus amado, ajuda-nos a não tropeçar, nem criar tropeços para as outras pessoas. Nós somos teus filhos e a coisa que mais importa, segundo a tua própria palavra, é que tu sejas honrado, valorizado em tudo que fizermos, tudo que comemos, tudo que nos entretém, toda prática, toda maneira de gastar dinheiro, em tudo que tu sejas realmente o sol da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a palavra do pastor Shed e para alguns que às vezes têm aquele sentimento de que precisamos sair daqui com uma seta apontada para a direita ou para a esquerda, hoje nós somos convidados à reflexão. E é muito importante que nós tenhamos esse tempo de reflexão.
Nós somos convidados a Ele em várias circunstâncias. Na ceia, por exemplo, quando Paulo nos convida a fazer um autoexame para que possamos compreender o que é que o Senhor espera e o que é que Ele quer que melhoremos. Por vezes o Senhor é bem objetivo, Ele põe seta para a esquerda e põe seta para a direita. Mas, para Adão, Ele disse, olha, não coma. Poderíamos ter ali uma cerca elétrica, um anjo armado do lado daquela fruta proibida, daquela árvore proibida, sensores de presença no perímetro daquela planta, para que no momento em que alguém se aproximasse, tocasse um alarme. Mas não. Era o momento da decisão aqui, que vem para cá e vai para a ação. Eu gostaria de convidar para nos ajudar na celebração e distribuição dos elementos da ceia, os nossos pastores. Queria convidar o Jorge e a Vânia, queria convidar o Valdir e a Sandra, queria convidar o Paulinho e a Marili. Afinal, a nós cabe o papel de alimentar o rebanho, e eu não me canso de agradecer a Deus por esses pares que nós temos aqui na nossa igreja. Até sei que tem igreja que não tem um, mas Deus vai providenciar. Aqui nós temos tido homens de Deus que vêm agregar valores, agregar conceitos e o principal, agregar conselhos e ombro, para que nos momentos complicados a gente tenha a quem recorrer. Pastor Paulo vem sempre durante a semana, a gente está um pouco mais em contato, sempre compartilhando. Pastor Valdir, Pastor Jorge, nem tanto por conta de atividades e a distância que mora, mas aí a gente agradece as redes sociais. E o Pastor Jorge, ele é um pensador e ele escreve muito para a gente pensar. E tem gente que às vezes não gosta muito de pensar e fala, rapaz, tua ovelha lá escreve um negócio difícil, né? Eu falei, então, se está difícil para você que é do time, vamos refletir sobre isso tudo. Queridos, a vida cristã, e hoje quando nos deparamos com esses elementos, nós somos convidados prioritariamente a um momento de reflexão. Refletir sobre o que representa esse cálice. Nós ganhamos de doação do Gessé e da Jádia esse cálice que ele vem tapadinho, tá? Então você vai ter que tomar cuidado aí na hora de tirar a cobertura. O que representa esse cálice? O que representa este pão? O que representa esta fruta? Nós somos convidados a este momento de reflexão. O que Paulo nos pede? Pense, toda vez que comerem e beberem, façam isso em memória de mim. E lembrar o quê? Lembrar que um dia na cruz o sangue foi derramado, lembrar que um dia na cruz o corpo foi partido, lembrar que um dia na cruz Cristo foi esmagado para que nós alcançássemos uma vida de vitória. E é isso que o Senhor quer de nós agora. Ao nos colocarmos diante desses elementos, o Senhor espera de nós que nós tenhamos essa atitude proativa de pensar em tudo o que Ele fez e o que Ele espera de nós. O que Ele cobrou de nós enquanto estava lá na cruz? Ele gritou alto, dizendo, olhem o que eu estou fazendo por vocês e me aceitem.
Não. Ele pediu perdão. Choveu perdão e graça. Ele pediu perdão para aqueles. Ele pediu perdão de Deus sobre a vida daqueles que lhe agrediam. Esse é o princípio que o Senhor nos quer fazer refletir hoje. Andarmos como Ele andou. Jesus não separava um dia para o Senhor. Ele separava o tempo todo. Tanto que num dia, ele foi confrontado: Senhor, pode pegar aquela espiga ali? Pega. O homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. E aí o Senhor vai mostrando as bases do viver inteiramente para Ele. Portanto, comendo, bebendo, lembremos-nos do sacrifício de Cristo. E o principal, fazendo uma avaliação, para que você não venha a comer e beber para a sua própria condenação. A palavra do Senhor é clara, quando diz que nós temos que estar alinhados com o Senhor. E por isso nós oferecemos também essa fruta. Se você sente que a sua vida não está devidamente alinhada com o Senhor, convidamos você a comer dessa fruta, que é o início do processo para chegar ao cálice. E aí você vai estar conosco na mesa, pedindo ao Senhor que complete o processo na sua vida, para que você esteja na mesa do Senhor. Amém? Enquanto ouvimos o grupo de louvor, faça esse exame que o Senhor pede ao seu coração. Coloque-se diante dele e participe da mesa do Senhor.
Todos receberam os elementos? Dê uma verificada se no seu cálice tem, porque tinha um que estava vazio. Todos receberam? Eu agradeço a Deus por ter à minha direita homens e mulheres que têm sido verdadeiros apoiadores, apoiadoras no ministério dessa igreja. Vamos orar agradecendo pela bênção desse momento. Pai Celeste, colocamos a tua igreja mais uma vez nos pés da tua cruz, para que possamos erguer o nosso olhar e ver o grande amor com que o Senhor nos amou. E assim, ó Pai, percebermos o grande amor que precisamos demonstrar pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos adoradores que consigam compreender que comendo, bebendo, trabalhando, ou seja, vivendo o nosso dia a dia, devemos fazer tudo por amor do Senhor, que com tanto amor nos amou. Permita, Pai, que esse cálice, que esse pão, que essa fruta nos façam lembrar o grande amor que precisamos retribuir amando, louvando e engrandecendo o teu nome. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Comamos todos e bebamos em memória do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar os irmãos a se juntarem ao centro. Eu queria convidar aqui à frente, para essa oração final, os pastores, Paulo, pastor Valdir, pastor Jorge, pastor Shed. Cadê o Brett? Brett? Nós temos a bênção de podermos... O Brett está meio contundido aí, acho que ele andou torcendo para a Argentina. Não, já sei, acho que ele ficou muito triste quando o time dele foi embora e ficou lá chutando a cadeira assim. Brett é um missionário, saiu da terra dele, veio para cá, para falar do amor de Deus a um grupo específico. Ele e a sua família precisam da cobertura de oração da igreja. E nós queremos, Brett, nos colocar assim, ladeados com você nesse teu projeto. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós como ministros do Evangelho, queremos pedir que a tua graça repouse sobre a vida da tua igreja. Queremos pedir que o teu amor alcance indistintivamente cada um aqui presente, cada família aqui presente. E que o conforto do teu Santo Espírito, que nós temos recebido do alto, possa também alcançar cada coração aqui. Ó Deus, e que cada um de nós, tanto pastores como rebanho, possamos compreender a grande importância que nós temos, um na vida do outro. Por isso, ó Pai, nós pedimos que a tua graça nos envolva, que o teu amor nos motive,
que o teu conforto nos alcance. E oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, em memória do grande sacrifício que ele fez por nós. Nos colocamos na tua presença, olhando para a cruz e lembrando que precisamos amá-lo, que precisamos confessá-lo, que precisamos mostrá-lo a quem precisa. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor em louvor e gratidão. Nós vamos sair agora para um intervalo rapidinho e voltamos para as nossas salas. Que Deus abençoe. Tenham todos uma boa aula.